Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido Assis, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje, sexta-feira, dia 30 de abril. Primeiramente, eu vou ler aqui para vocês um texto de um artigo de um jornal, tá? Que é do DCM, do Diário Centro do Mundo, em que temos aqui a aberração desse ministro, que é o ministro da Economia do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes. E vamos ver aqui o quanto que o Paulo Guedes é o grande representante da elite, dessa elite raivosa brasileira. Quando a gente está falando assim da elite raivosa, eu estou me referindo a essa elite que tem raiva de pobre. Isso é um tipo de coisa que eu já tenho comentado muito em meus vídeos, né? Meus vídeos lá, os vídeos já tem um bom tempo que eu gravei esses vídeos, aonde eu mencionei muito, né? Fui muito enfático em relação a isso, de que a elite aqui no Brasil, essa elite rica, poderosa, em grande parte, essa elite não gosta de pobre. Elas detestam pobre. Eu vou então aqui ler o que o senhor Paulo Guedes tem falado a esse respeito, e aí eu volto a fazer um comentário aqui. Isso aconteceu na terça-feira dessa semana. O senhor Paulo Guedes, sem saber que ele estava sendo filmado, aí eles soltou umas asneiras, né? Como aí já é comum, já é de praxe, né? Do próprio Bolsonaro, que sai um monte de asneira quando fala qualquer coisa. O senhor Paulo Guedes está nesse mesmo caminho. É por isso que ele, inclusive, faz parte desse governo. Não é à toa, né? Então, ele precisa, inclusive, agradar o grande chefe. E agrada o grande chefe dessa maneira. Guedes, o fiéis e o filho do porteiro. O projeto econômico do governo é baseado no ódio patológico de pobre. Paulo Guedes tem ódio patológico de pobre e não faz questão de esconder. É um caso de estudo. Na terça-feira, sem saber que estava sendo gravado, o sujeito reclamou que o governo federal deu bolsas em universidades para todo mundo por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o conhecido FIES. Até quem não tinha a menor capacidade, não sabia ler nem escrever, entrou na graduação através desse benefício, queixou-se. O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim: Seu Paulo, eu estou muito preocupado. O que houve? Meu filho passou na universidade privada. Ué, mas está triste por quê? Ele tirou 0 na prova. Tirou 0 em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo: Parabéns, seu filho tirou. Aí tinha um espaço para preencher. Colocava 0. Seu filho tirou 0 e acaba de se endereçar à nossa escola. Estamos muito felizes, disse o ministro da Economia. Eis o buzilis. Para Guedes, o filho do porteiro, não deveria existir. A empregada, tampouco. O motorista de ônibus, nem se fale. Em março do ano passado, quando o coronavírus começava sua coleta de cadáveres, a chefe da Superintendência de Seguros Privados, Solange Vieira, submetida à pasta de Guedes, deu a letra. Segundo relatos, falou a integrantes do Ministério da Saúde que a concentração da doença
em idosos poderia ser positiva para melhorar o desempenho econômico ao reduzir o rombo nas contas da Previdência. O modelo de Paulo Guedes não é liberal, mas é assassino. Pessoas sem recursos são um peso e precisam ser descartadas. Sacrifícios no altar do Deus mercado. Não há espaço para todo mundo. Em Davos, ele mesmo resumiu o projeto. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas. Essas coisas, declarou. A Covid-19 veio para pôr em prática a chacina com que ele sempre sonhou. E aí termina o artigo. Isso aqui é um artigo que eu encontrei, que foi publicado no Diário Centro do Mundo. Eu vou depois deixar aqui na descrição do link esse artigo. O que sugere tudo isso para vocês? O que mostra? O que mostra, assim, um absurdo como esse? Umas afirmações como essas que vemos aqui do ministro da Economia. Outra coisa, ele pega um caso como esse do porteiro, e generaliza para todo mundo. Generaliza como se o FIES, então, fosse uma espécie de financiamento de pobres, financiamento de vagabundos que não têm o que fazer e que de repente usam como meio para poderem se dar bem. Isso é o que está na cabeça dessa gente. Então é como se muitas pessoas que são pobres, que precisam, que têm essas oportunidades na vida, porque não lhes surgem nenhuma outra, né, tipo de oportunidades, são essas oportunidades que aparecem para essas pessoas. Aí eles vêm assim com esse tipo de argumento, inclusive com esse argumento de que o Estado estaria gastando, estaria, num certo sentido, gastando à toa. Porque o Paulo Guedes, como eu já disse, ele é um fiel representante de uma elite rica e poderosa que nós temos no nosso país. E é uma elite que tem raiva de pobre, que não gosta de pobre. E o Paulo Guedes, ele já tem demonstrado isso desde o início do governo Bolsonaro. Desde quando ele pisou os pés lá na esplanada, ele já tem demonstrado isso. É isso o que ele é. E ele é esse grande representante dessa elite odiosa. Essa elite que é a mesma, essa rica e poderosa, que se sente mal entrar dentro de um avião e se de repente ela vê ali uma quantidade, por exemplo, de pessoas mal vestidas, pessoas que têm uma características de pessoas pobres, pessoas da ralé, se sente mal. Então elas não querem, por exemplo, estar perto dessas pessoas. Se você está numa mesa de bar, também quando essas pessoas que passam por ali, que estão pedindo, às vezes um alimento, isso daí incomoda,
Aí essas pessoas têm que serem escorraçadas dali, têm que serem tiradas para fora. É dessa forma que a coisa funciona. Paulo Guedes é um grande representante dessa elite. Essa elite que nós temos aqui no Brasil. E é por isso que um Paulo Guedes, que um projeto neoliberal do Bolsonaro, eles implementam, eles colocam, eles elaboram projetos econômicos que beneficiam o grande capital, que beneficiam as grandes empresas, mas que prejudicam a população mais pobre. Esse é o projeto. Está aí as reformas. As reformas estão servindo até hoje para quê? Para que um grande número de pobres aumentem cada vez mais. Que aumente também o número de desemprego, que é o que está aí no Brasil, que nós estamos a cada dia que passa, vem aumentando cada vez mais, e agora, devido à pandemia, porque não é o problema da pandemia, porque esse governo, ele não prestou a ajuda necessária para essa população mais sofrida. Quando ele prestou com os R$600, aqueles R$600 não foi uma proposta dele, foi uma proposta da esquerda lá no Congresso, que aumentou para R$600 e que agora foi cortado. Temos aí uma ajuda minguada, que não dá para nada. E o senhor Paulo Guedes, a gente indo mais longe, ele é esse tipo de pessoa que não gosta e detesta funcionário público. E a gente sabe muito bem que uma grande parcela do funcionalismo público, uma grande parcela, eu digo aqueles que ganham pouco, professores do ensino básico, um exemplo, funcionários, são os que ganham pouco. Essa é uma grande maioria. Ele detesta essa gente. Se fosse por ele, ele acabava com tudo. Os benefícios já estão sendo destruídos, já estão se acabando cada vez mais, como se fosse um desmoronamento, por exemplo, de um prédio. E o Paulo Guedes, ele fica muito alegre, ele fica assim, quando ele vê que está acontecendo todas essas tragédias, para ele isso é bom, como foi, mesmo dito aqui no texto, que você diminuindo uma quantidade de pessoas, como está acontecendo com as mortes da Covid, então você pode ter, pelo menos, a diminuição do custo, o custo, por exemplo, previdenciário, o custo de benefícios e assim por diante. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. É muito triste a gente ver uma situação como essa, uma notícia como essa, Mas sabemos que não é de hoje que a gente se depara, com falas absurdas como essa daqui do Paulo Guedes e de outros ministros também que compõem aí essa equipe do governo hospício dos aloprados. Obrigado pela sua atenção, se inscrevam e dê o seu joinha e até a próxima.